Olá, amigos, eu sou o professor Mauro Zelini. Bom, você já nos conhece, já conhece o programa Wellness em Foco, então eu não vou ficar explicando muito. Muito embora esse programa é para você, profissional da área da saúde. Profissional de educação física, médico, nutricionista, psicólogo, entre outros profissionais que se interessam por esta magia que é o exercício. O nosso foco é mostrar que o exercício é uma ferramenta maravilhosa. Você conhece algum medicamento que funciona sem efeito colateral? Não, o exercício também tem efeito colateral. Óbvio, se você treinar demais, ele pode trazer algumas consequências, mas o exercício, ele consegue atuar nas várias dimensões do ser humano, no físico, emocional, mental, social e espiritual. E como eu estou falando em pessoas, eu estou aqui com a professora Marinês, que você já conhece. Tudo bem, Marinês? Tudo bem, Bom, Mauro. Nós já nos apresentamos no programa anterior. Se você não sabe quem é a Marinês, trate de ver o programa anterior. Ela foi minha aluna, trabalhou na RAN, na Companhia Atlética, é uma empreendedora. Opa, falei a palavra-chave. Marinês, em determinado momento da sua vida, você resolveu ter o seu próprio negócio. É verdade, Mauro. Eu comecei como empreendedora. Eu tive, na década de 80... Assim que eu me formei, eu abri uma academia. Eu me casei e o meu ex-marido, ele não era um atleta, mas ele me incentivou. Vamos abrir sim, foi um maior sucesso durante 10 anos. Quando eu fui quando eu abri esse negócio, eu percebi que eu não entendia nada de negócio, Mauro. A gente sabe dar aula, né? Eu Você foi preparada para dar aula. Eu era super boa, eu tinha 500 alunos. Quando eu abri a academia, na realidade, a academia naquele tempo foi em 87 que eu abri, eram como vocês chamam, como o pessoal chama hoje de estúdio. Mas eu já tinha 500 alunos. Nossa, então era estúdio? Não, era pequenininho, uma hora que eu dava Mas, aula o dia inteiro. Nossa, é verdade. Eu dava aula o dia inteiro. Então eu tinha grupos de dança, desde criancinhas, grupo de dança de adultos, adolescentes, viajava o Brasil todo com esse grupo de dança e tinha o grupo de ginástica. E aí eu não entendia nada de dinheiro, não entendia nada, só sabia dar aula nessa década. E foi bom porque foi aí que eu resolvi, Mauro, que eu precisava ir além do que eu sabia, que eu era uma excelente professora, mas não entendia nada de administração. Então, mais ou menos em 92, eu falei assim, eu tenho que fazer administração. Porque eu não sabia nada de marketing e precisava vender o meu negócio. Claro. Não sabia nada de vendas, precisava vender. Não sabia nada de liderança e já tinha uma equipe de 10 professoras. Eu falava assim, uau! Como é que é isso? Então, fazer a gestão desse negócio é complicado. A gestão. Então, eu comecei a carreira como empreendedora. Depois, Mauro, é que eu fui trabalhar na Companhia Atlética, né, com você, que a gente até já falou, como professora ainda. E aí eu fui trabalhar na Runner. Quando eu assumi trabalhar na Runner, eu já era professora universitária da Unib e da Unifec. Eu não conseguia mais conciliar viajar, dar aula, curso com a minha academia. Então, eu passei a academia para frente, não que ela fosse indo mal, mas eu queria buscar outros horizontes. E eu percebi que se eu continuasse ali, ou eu ia ter que arrumar um sócio, investidor para ampliar, porque exatamente nessa década chegam as grandes academias. E começam as academias pequenas passaram a ter um problema. Exatamente. E eu tive, né, nessa idade, a gente também tem aquela coisa do ego, né? Imagina. Claro. Trabalhar numa academia pequena, trabalhar numa grande, né? E foi ótimo. Vitrine, isso é fantástico. É uma vitrine. E foi ótimo porque quando eu entrei na Runner, eu comecei como professora e saí como diretora administrativa. Foi uma escola para mim, Mauro. Que fantástico. Porque eu aprendi tudo que eu me identifiquei com a área de gestão. Então, foi nesse momento que eu falei assim, eu preciso saber mais. E esse momento de Runner, diretora administrativa, foi, nossa, preciso estudar mais. Então, nesse momento foi quando você, então, mudou. Vocês estão entendendo? A nossa profissão propicia estas possibilidades. Sim. Você, em determinado momento, tem que adquirir novas competências. E no caso particular, e agora nós vamos levar um pouquinho, né, Marinês, que eu sei que você tem trabalhado muito com isso, que essa é a gestão da própria pessoa. Olha, eu estou falando assim, gestão da própria pessoa quando se torna um empreendedor. Porque e essa gestão tem muito a ver com o aspecto emocional. Não, muito mal. Não estou nem discutindo, olha, se você quer ser gestor, se você não entende matemática financeira, você quebra. Se você não entende alguns procedimentos técnicos, mas uma coisa é isso. Tem muitas pessoas, né, Marinês, que têm um profundo conhecimento técnico, mas quando entra no aspecto pessoal e emocional,
que aí entra o foco que é a gestão de pessoas. Vamos falar sobre isso? Vamos falar. Olha só. Aí. Eu agora voltei a ser empreendedora, né? Por quê? Porque num dado momento também da carreira, eu percebi que eu queria fazer as coisas que eu queria, do meu jeito. E eu estava batendo de frente, claro, com os donos das empresas para as quais eu trabalhava. E a gente tem que respeitar isso, né? Tem horas que a gente tem que entender que nós somos a pessoa certa, às vezes no lugar errado. Sem dúvida. Agora, Mauro, você sair de um trabalho que você é muito bem remunerado, na época eu era da Body Systems, né, que hoje é a Les Mills, era muito bem remunerada, ganhava assim 3 vezes mais do que qualquer pessoa aqui. Mas eu tinha aquela coisa de querer fazer as coisas do meu jeito e aí... E claro, você tá E por quê? Amarrado. Aí eu abri o meu negócio. Quando eu abri o meu negócio, que eu falei, uau, saltei sem paraquedas, porque... Voo livre, queda livre. Voo livre. Eu falava, gente, que louca. Você tem salário, reputação, todo mundo me reconhecia internacionalmente, porque a gente estava em segundo lugar em vendas, eu era da área comercial, né, gestora da área comercial da Les Mills International, e a gente perdia só para os Estados Unidos. Então, Mauro, olha que maluquice, olha que gerenciamento de emoção total. Você largar o seu ego, a sua reputação, status, poder, fama e abrir o seu negócio pequenininho, quietinho, que sua hoje, tratoria. Que é a Provider Solutions, que eu abri em 2003, uma consultoria que nem tinha na época, e uma coisa que eu não posso deixar de falar, sendo mulher numa sociedade que eu não posso ser hipócrita e falar que não é machista, porque é. Claro, e o que a gente vê, né, Marinês, a maioria, pelo menos no mercado que eu conheço, acho que 99% dos consultores de academia são homens. Veste calça. E fora isso, os donos, a maioria também, só quer contratar homens, né? Então, ou por ciúmes da esposa, ou porque não acredita em mulher, enfim. Foi, assim, no começo foi bem complicado, Mauro, bem complicado mesmo, porque logo atrás dessa minha iniciativa, várias pessoas vieram, né? Então começou a brotar consultoria de tudo que é canto. E, Mauro, gerenciar a escassez, o que é a escassez? É você antes tinha todos os clientes na sua mão e hoje você começa a perceber que colegas seus, que foram seus discípulos, né? Começam a abrir os seus próprios negócios, até aí sem problema algum. Aí começa a concorrência. Acho que a concorrência é saudável em alguns aspectos. Ela é saudável quando ela é ética. Mas quando você vê uma coisa que até hoje é assim, pessoas que copiam você descaradamente, dão um downgrade, quer dizer, piora o que você faz e ainda cobra mais barato. E aí consegue vender, porque numa situação como a que a gente vive de crise, as pessoas estão vendo preço, não estão vendo qualidade, não estão vendo investimento, estudo nem nada. Você gerenciar esse estresse, Mauro, é que eu sempre falo, a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções para poder lidar com o cliente que reclama, com a perda de cliente, com os seus concorrentes roubando as suas ideias e não só... não dão um upgrade, não melhora, piora. E você gerenciar também com a escassez financeira. Porque quando você é empregado, tá ali todo mês. O problema é do patrão que fecha a conta, você está cumprindo a sua tarefa. Tá ali todo mês, você termina, vai para o happy hour, sai com os amigos, viaja nos seus meses de férias. Quando você vira um empreendedor, e aí que vem a pergunta, até que ponto você tem estômago para aguentar tudo isso que eu estou falando, né? E para isso precisa realmente ter uma mente muito equilibrada, que foi o que a neurociência me trouxe mais, a física quântica, de stop, o problema é esse, qual é a solução? Então, eu aprendi a não falar do problema, não que ele não exista, ele existe, mas eu só falo do problema se eu tiver a solução. E aí vem planejar, e como nós vamos fazer, como nós vamos além, como é que eu mostro para o meu cliente que o meu trabalho é mais caro, mas é melhor, dá resultados mais rápidos, enfim. Então, esse gerenciamento das emoções foi o que eu aprendi quando eu voltei a ser empreendedora, dentro de um mercado extremamente selvagem, sem ética,
e que desrespeita também o empreendedorismo feminino. Esse mercado, né, Marinês, assim, é um mercado, vamos dizer, relativamente pequeno, né? Se nós considerarmos o mercado do fitness com outros mercados, né, isso é verdade. nós somos muito pequenos, né? Então, nós praticamente nos conhecemos, né? Todos se conhecem. Agora, se você for para outras áreas, né, do conhecimento humano, verdade. a coisa é muito ampla. O nosso mercado ainda é muito pequeno. Né, nesse aspecto. Ele é muito, vamos dizer assim, não é uma palavra forte, mas é muito primitivo. Primitivo, né? É verdade. Em alguns, muito embora com toda a tecnologia, né, com o avanço, né, dos recursos. Mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais, Marinês, essa questão, assim, você falou na gestão, não é uma receita, mas eu gosto muito de contar causos, né, porque as coisas que deram certo para mim, para você, a gente coloca. E aí você faz os devidos ajustes. Um dia me falaram assim, essa manhã, professor, eu não vou dar um curso para dar receita de bolo. Eu falei, eu adoro dar receita de bolo. Sabe por quê? Eu estudei muito para montar receita de bolo. Só dá a receita de bolo quem sabe muito. Quem não sabe, compra pronta. Então, se eu dou uma receita, se eu vendo uma receita, fruto do sucesso de resultados, quem comprar a minha receita, muda a cobertura. É verdade. Não vai inventar a roda. Então, isso é um upgrade, né? É verdade. Então, eu acho que você poderia dar uma dica, você deu algumas pistas, mas eu acho assim, às vezes a pessoa diz assim, mas, tá bom, a Marinês falou que ela fez a gestão das emoções, que ela começou, você deu a pista, eu saí fora eu não falo do problema, mas assim, eu acho que dá uma dica, uma recomendação. Pessoal, olha, entre as várias estratégias que eu utilizei para melhorar o meu controle emocional, eu fiz meditação, fiz yoga, tomei mais cerveja. Ok, Mauro. Bom, eu fui fazer neurocoaching. Você está vendo? Foi procurar um curso. Fui fazer buscar a formação em neurocoaching, depois eu fui buscar a Dianética, Scientology, que é muito novo aqui no Brasil, mas todos eles têm a ver com o poder da mente e sobre o corpo. Como que a gente consegue trabalhar isso? Eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu aprendi que se eu ficar estressada, resmungando, falando do problema, inunda meu cérebro de cortisol, e nós sabemos que o cortisol, numa dada medida, faz a gente levantar da cama. Mas se é exagerado, se eu dou extrema importância para a crise, imagina um dia que você levanta e chuta... É hormonal isso? É hormonal? É hormonal, é no cérebro. É no cérebro. Então, é desencadeado única e exclusivamente, Mauro, pelo pensamento. Olha que coisa fortíssima. Eu concordo fortíssima. em gênero, número e grau. Você pensou que o dia vai ser ruim, né? Isso não é lei da atração. É simplesmente pensou, mandou um estímulo para o hipotálamo e ele começa a fabricar todos os seus medos. Então, assim, eu vivia mal-humorada, caramba, não tem dinheiro para pagar as contas, o que eu vou fazer? E a coisa parecia que ia ficando cada vez pior. Por quê? Depois eu fui descobrir que isso emanava uma energia que afasta as pessoas. Alguém gosta de ficar do lado de uma pessoa reclamona? Rabugenta, Rabugenta, ranzinza. não. Também não quero dizer, Mauro, para ir para o extremo. Não, que você nunca vai ficar rabugento, ranzinza, vive nirvana. Vive zen, não sei o quê, que parece que também está fora da realidade, que é outro extremo, que a pessoa fala, que crise, não existe crise. Eu falo, alô, onde você vive? Na Babilônia? Então, a primeira coisa, Mauro, foi cuidar da minha mente. E cuidar da mente, para cada um é de um jeito, né? Primeiro que eu escuto música, que é maravilhoso. A minha segunda receita é, a hora que a minha cabeça começa a ferver de preocupação, eu vou para academia, vou treinar, mas eu treino assim, de me acabar, eu fico, transpiro, parece que aquilo... Por quê? Inunda meu cérebro de endorfina, serotonina, dopamina. Eu busco também... quando eu saio da academia, é a hora que a minha cabeça está a zilhão de ideias. Por quê? Além de tudo isso, vem a dopamina. Claro. E a serotonina que amplia. Acabou o cortisol, ele vai embora, porque o cortisol me deixa egoísta, me deixa crítica, e eu fico sem visão estratégica. Quando eu saio da academia, eu tô com... Aquele é o momento da visão estratégica. Então, ali é a hora que eu paro e falo, ok, caderninho ou computador, começo a escrever todas as ideias, porque eu estou cheia de dopamina e é um momento estratégico. E aí eu penso, Marinês, você quer ser igual a todo mundo, reclamar, falar da crise, ou você quer ser uma profissional além da maioria? Eu falo assim, eu quero ser além, porque as pessoas querem o quê? O diferencial. Claro. Então eu falo assim, então vamos lá. O que nós vamos planejar? Então eu faço isso, Mauro, eu também leio muito, eu adoro ler, leitura me inspira.
E eu tenho um negocinho que vocês vão dar risada, mas é assim. Quando a minha mente fica cheia de ideias, né, eu aprendi que eu não posso deixar tudo aqui dentro, porque o córtex cerebral... Tem uma capacidade de armazenamento. É um computadorzinho muito pequenininho, representa 4% do cérebro. E quando você começa a guardar tudo na sua mente, ele começa a ficar cansado. Ele tem fadiga exatamente. neural. E é ele que toma as decisões. É ele que vai me ajudar a botar o meu plano em ação. Então eu escrevo. E aí, se você quiser anotar, tem um negocinho que é de notas, que se chama Note Graph. Note de notas, note em inglês, graph de grafia, com phy.com. E vem a inspiração, eu entro lá, que eu tenho o meu Marinês Freixo Pereira, e escrevo a frase inspiradora aqui e mando para todo mundo. E o pessoal ama e eles vão me dando retorno. E ali sai um monte de outras ideias. Você tem um feedback dos... Bom, exato. Olha, o nosso tempo tem sido coisa fantástica. Eu adorei energia, mente, além dos neurônios. Veja que tudo é hormonal. Agora, gente, não dá para... É o tema do nosso próximo programa, é vamos transcender. Aqui está a dica para o próximo programa. Olha, o nosso cérebro é maravilhoso. Agora, sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Quando os neurologistas abrem numa cirurgia, ele vê lá neurônio, ele não vê pensamento. Onde é que está o pensamento? Vocês estão entendendo? Onde é que está a emoção? Ele está vendo neurônio. Ele está vendo áreas neurológicas. Mas a parte mental, ela é extrafísica. Você não consegue, deixa eu arrancar o teu pensamento. Você não tira com o bisturi. Isso é emocional. Só que a grande pergunta é, o que vem primeiro? A emoção, o hormônio ou a emoção? Boa. Essa é uma grande discussão que eu tenho com o meu amigo que já participou do programa, o Arthur Calpo, que é um psiquiatra que trabalha com transtorno. A gente discute muito essas questões, né? Mas, Marinês, eu achei fantástico, porque eu acredito em gênero, número e grau. Não estamos aqui falando em misticismo. Não. Nós estamos falando em energia quântica, nós estamos falando em emoção, estamos falando em liberação de hormônios. Essa é a grande discussão. A psicologia hoje, a palavra-chave é a psicologia transcendental. É verdade. Eu preciso transcender a psicologia positiva, hoje ela é transcendental, porque chega um momento que eu preciso de explicações mais amplas. Então isso é uma questão muito interessante. E você que trabalha com pessoas, escute música, treine, estude, leia. Sabe o que eu tenho feito, Marinês? Eu coloquei no Facebook outro dia, eu comprei o caderno daquele Jardim Encantado de pintura. Ai, é ótimo! Não é coisa de velho, não. Minha mãe que tem 91 anos faz isso, né? Isso que é muito outro dia bom. Eu pintei junto com ela. Sabe que é legal, assim, eu não tenho muito tempo, mas eu descobri que eu lá na pintura, eu dou margem à minha imaginação, a combinação de cores. Eu faço uma cromoterapia mental. E você sabe que isso faz o que com o teu cérebro? Assim como a música, o fato de você começa a estimular várias partes do teu cérebro e os impulsos elétricos começam a como se fosse iluminar o cérebro mesmo. É muito bom, Mauro. Bem, estamos terminando o nosso programa. Você vê como é que é? Rápido é vapt-vupt. Bom, fica aqui a mensagem. Cuide de você. Traga coisas que lhe traz a palavra mágica, é alegria. Alegria. Sorrir. Alegria. Exercício, gente, é fenomenal. Sabe por quê? Ele gera o desencadeamento dos hormônios da alegria. É a palavra mágica. Da felicidade, é verdade. Tá bom? Marinês, obrigado. Eu que agradeço. Assista. Olha, o nosso site, www.ctmultifuncional.com.br. Marinês, qual que é o seu site? Diga lá para a turma. O site providersolutions.com.br, Marinês Pereira, com Y, e o Insights Coaching, que são os 3, um de cada área. Então, depois eu vou pedir, diretor Delci, me dá uma alô, vamos colocar depois num GC na hora da edição, tá bom, André? Vamos colocar o site da professora, tá bom? Marinês, obrigado, até o nosso próximo programa.